Delegado Eliomar, de 56 anos, foi eleito prefeito de São Leopoldo pelo PL com 51,24% dos votos válidos. Ele é mais um entrevistado da série Fala Prefeito, do Correio do Povo, que ouve os eleitos e reeleitos nas cidades gaúchas em 2024. Delegado Eliomar, prefeito eleito em São Leopoldo, seja bem-vindo ao Correio do Povo. Muito obrigado. Para mim é uma felicidade, uma alegria estar aqui, porque sempre fomos muito parceiros aí durante a minha carreira na instituição Polícia Civil, sempre estivemos muito próximos, nós e o Correio do Povo. Ótimas notícias sempre para o povo gaúcho. Prefeito, o podcast Matriz tem feito uma série de entrevistas com os eleitos em 2024 para projetar os desafios dos próximos 4 anos das prefeituras do Rio Grande do Sul. Então, inicio essa entrevista perguntando exatamente quais são os principais desafios de São Leopoldo para os próximos 4 anos, mas principalmente nesse início de gestão que o senhor terá a partir do dia 1º de janeiro de 2025. São Leopoldo ela passou, como todos sabem, a maioria da população acompanhou, por uma tragédia climática, né? Um evento climático catastrófico, uma calamidade. E uma boa parte da cidade foi atingida, milhares de casas, mais de 30 mil residências, 40 mil residências aproximadamente, foram atingidas pelas águas. Algumas delas ficaram cobertas até o telhado, subiu acima do telhado, né? Então, um dos grandes desafios da cidade, com certeza, é essa reconstrução, né? Nós tivemos ali mais de 100 mil pessoas, 130 mil pessoas que tiveram que deixar as suas casas. E algumas delas ainda sequer voltaram. Nós temos notícias de que pelo menos 4 mil pessoas ainda estão fora dos seus lares, né? Isso tudo num contexto em que a cidade vinha uma crise da saúde pública, que eu diria assim que era o maior problema da cidade até então. Até o mês de maio, as queixas da população relacionadas à saúde pública eram muito grandes. E as cheias e alagamentos se relacionam muito, né, com a questão da saúde. Se relaciona muito com a questão da saúde. A gente ainda tem muitos reflexos, né? Inclusive os aspectos traumáticos assim, do impacto da enchente. E, como eu dizia, a saúde já vinha apresentando problemas. O atendimento público da saúde já vinha apresentando graves falhas em relação à população. E isso se agravou depois da enchente, né? A enchente foi um evento pontual, dramático, né? E aos poucos a cidade vem se recuperando desse fato, né? Esses danos, esses prejuízos, as pessoas estão retornando para suas casas, e precisamos reconstruir a cidade. Ao lado disso, precisamos melhorar o sistema de saúde, que é o ponto mais crítico que nós ouvimos da população durante a campanha eleitoral. E nós preparamos um plano de governo para enfrentar esses 2 desafios, principalmente, né? Claro que a cidade tem inúmeros desafios, mas esses 2 desafios precisam ser enfrentados e serão enfrentados no nosso plano de governo. Então, a perspectiva que nós temos é de, a curto prazo, melhorar o atendimento, principalmente o recebimento das pessoas, a humanização no atendimento médico, a saúde pública da cidade. E depois, a médio e longo prazo, reestruturar o sistema de atendimento, modernizar, informatizar, inovar nesses aspectos, tanto na saúde quanto na reconstrução da cidade. Para isso, nós já começamos, no próprio período de transição, dentro da Unicinos, muito próximos do Tecnocinos, do Polo de Tecnologia, o Polo de Inovação, o Polo de Informática, a fazer a transição de governo. Levamos para lá praticamente 100 pessoas, divididas em 8 salas, cada sala tem um tema, onde esses temas são debatidos. Ontem nós encerramos a primeira etapa dessa transição de governo com a apresentação dos trabalhos pelas 8 equipes, né? Mesmo no feriado, começaram cedo, terminamos tarde da noite, mas foi feito um diagnóstico dos problemas encontrados na cidade através dos números que a equipe de transição vem recebendo da outra equipe que vai sair, vai deixar o governo, e também de informações que nós vamos buscar nos portais e através de outros mecanismos para termos uma ideia do que vamos encontrar em janeiro. É isso que nós estamos fazendo agora, e as perspectivas são de que a gente possa entregar um serviço público mais adequado para a população de São Leopoldo. São 3 temas que a gente vai tratar nessa entrevista: cheias, saúde e processo de transição. Começando pela saúde, então, prefeito, que é um problema histórico, né, de São Leopoldo.
O senhor citou um plano de curto prazo para melhoria no serviço. O que exatamente o senhor tem de planejado nesse plano? E há alguma meta para o senhor cumprir, de repente, nos primeiros 100 dias, nos primeiros 6 meses? O que o senhor tem planejado agora nesse curto prazo para a saúde? O primeiro momento é o recebimento, o atendimento das pessoas, a triagem das pessoas. Nós estamos vendo que... Eu estive outro dia com a secretária de Saúde do Estado, a secretária Arita, e ela me perguntava sobre a saúde pública, como é que era. E eu dizia, não é que esteja ruim, secretária, é que praticamente não tem. Nós tivemos recentemente o caso de uma idosa de 72 anos que foi procurar atendimento no hospital, ferida de uma perna, ficou 8 horas aguardando atendimento e voltou para casa sem ser atendida. Então, esse primeiro encontro da população com o médico, com o sistema de saúde, ele precisa ser agilizado, precisa ser melhorado. E nós vamos transformar isso. A partir de janeiro, nós já vamos modificar esse sistema de atendimento, de triagem, colocando mais pessoas, fazendo um recebimento mais humanizado das pessoas que vão buscar o hospital. Tem algumas que nem sequer caso de estar ali né? Deveriam estar num sistema anterior, deveriam estar numa UBS, unidade básica de saúde, num posto. E ele está ali, muitas vezes, aguardando um atendimento e as outras pessoas vão passar na frente porque tem mais urgência, né? Também estamos nesse ponto aí, no curtíssimo prazo, buscando em Brasília um atendimento para represar, para tirar do represamento 10 mil cirurgias eletivas que estão há muito tempo as pessoas aguardando para serem objeto de cirurgia, de intervenção cirúrgica. Então nós vamos trazer um recurso de Brasília, não quero adiantar muita coisa, porque ainda já estamos em tratativas, né? E vamos lá agora em Brasília, dia 25, 26, firmar esse programa para trazer já em janeiro essa resolução de milhares de consultas eletivas que estão represadas, milhares de consultas que estão represadas, milhares de exames médicos que estão represados também na cidade de São Leopoldo. Isso é um programa que poderia agilizar? É um programa do governo federal, né? E nós vamos fazer ali também um tratamento odontológico e oftalmológico. As pessoas já vão sair com óculos e vão sair com os dentes tratados, né? Aqueles que não têm dentes vão receber uma dentadura, vão receber uma prótese. Então, esse programa vai vir para São Leopoldo, esperamos que chegue aí no mês de janeiro já. Nós vamos agora, nesses próximos dias, conversar em Brasília sobre isso, estaremos lá e vamos concluir as tratativas que já iniciaram ainda na campanha eleitoral, para que a gente aliviasse o sofrimento das pessoas na área da saúde. Uma das questões de saúde é o Hospital Centenário, né, que atende 100% SUS e convive com um problema de dívidas histórico, né? Como recuperar esse hospital e qual é a situação atual também do funcionamento? Um dos motivos de nós estarmos lá na Unicinos é justamente nos aproximarmos da Faculdade de Medicina e retomarmos o projeto de transformar o Hospital Centenário num hospital de ensino, um hospital escola. Hoje os alunos da universidade, da Unicinos, da área de medicina, estão fazendo as suas residências, estão fazendo seus estágios em cidades vizinhas ou em cidades até distantes de São Leopoldo, porque não encontraram as melhores condições dentro dessa instituição ali na nossa cidade. Então, nós vamos, já nos aproximamos, já conversamos com a equipe da Escola de Saúde, a Escola Médica da Unicinos, já fizemos várias reuniões com a equipe diretiva, e estamos, aos poucos, tentando reconquistar a Unicinos e levar ela para dentro do Hospital Centenário. Por que isso? Porque isso não só moderniza o atendimento, né, atualiza o atendimento nas práticas mais modernas da medicina, como tem uma mão de obra que vai se somar, que já existe dentro do Hospital Centenário, além de tornar as práticas, os protocolos médicos, um padrão dentro daquele hospital, que hoje não é o que acontece. Então, vai haver uma modificação técnica, uma modificação operacional e uma modificação cultural dentro do Hospital Centenário. Então, nós entendemos que toda a gestão vai abraçar essa ideia, nós estamos preparando uma gestão com esse perfil dentro do sistema de saúde do município, dentro da Fundação Hospital Centenário e dentro da Fundação Municipal de Saúde, que é uma outra fundação que foi criada em 2022. Então, nós vamos fazer com que esses equipamentos dialoguem entre si, também investindo muito na inovação e na tecnologia, digitalizando e informatizando os prontuários, informatizando os atendimentos,
para que as informações não se percam e para que o médico tenha diante de si o maior número possível de informações daquele paciente que ele vai atender, então podendo agilizar também o atendimento daquela pessoa e logo em seguida receber um outro paciente. Então tem muitas medidas em estudo, muitas propostas interessantes que nós fomos colhendo ao longo da campanha e mesmo agora, depois que iniciou a transição, nós estamos recebendo e conhecendo a telemedicina também, é uma coisa que nós estamos... já observamos vários sistemas de telemedicina. Estivemos em Nova Petrópolis, num evento da Smart Cities, onde a tecnologia é o foco, e eu não abro mão disso. Na Polícia Civil eu sempre fui um inovador, um pioneiro em termos de uso de tecnologia e inovação. Então é isso que nós queremos trazer para a administração pública da cidade de São Leopoldo. São muitos desafios na saúde. Muitos. Já tem um secretário da saúde que vai tocar esse processo? Nós estamos avaliando alguns nomes, né? Não vamos divulgar ainda o secretariado, pretendemos assim que tivermos um grupo completo divulgá-lo, né? Para não criar nenhum embaraço, não criar nenhum constrangimento também para a pessoa que vai assumir essa pasta. Porque o momento agora é de grupo, não é um momento isolado de ninguém se lançar ou começar um trabalho sozinho, né? Nós precisamos que todos que estiverem vinculados à gestão, vinculados ao governo, trabalhem na mesma sintonia. Então nós vamos trabalhar junto com eles um bom tempo ainda, com essas pessoas que já estão nos cercando, que já participaram, alguns deles na transição de governo, já apresentaram seus trabalhos na área da saúde, da educação, da assistência social, que estejam conosco por mais algum tempo, até a gente formar esse caldo cultural do programa de governo. Esse programa de governo ele tem que ser cumprido. Foi aprovado pela população de São Leopoldo com 51% dos votos e nós precisamos, pretendemos e vamos fazer com que esse plano de governo seja cumprido na íntegra. Diferentemente do que a gente vê por aí, que às vezes o que se coloca no plano de governo nem sempre é o que se vê na execução durante o mandato. Não é isso que nós vamos fazer. Nós temos a pretensão, nós temos o compromisso de realizar aquilo que escrevemos lá naquele plano de governo que foi aprovado pela população. Voltando, né, para a questão das enchentes, as cheias atingiram quase 80% da população da cidade, né? E aí, para o próximo ano, a gente tem dois desafios. Um ainda é reconstrução e o outro é fortalecimento do sistema de proteção contra cheias. O que resta para fazer de reconstrução da cidade, de limpeza urbana, e o que o senhor planeja para a questão do sistema de proteção contra cheias, para que, caso ocorra um novo episódio, que estão ficando cada vez mais frequentes, né, a população não seja tão atingida como foi? Bem, uma das medidas mais urgentes, e não é só por causa de enchentes, mas é por causa de qualquer chuva um pouquinho mais forte, é a desobstrução dos dutos de água, de escoamento de água, a microdrenagem, né? Isso não foi feito, já havia, antes mesmo da enchente, um problema de entupimento desses tubos, né, de drenagem. Locais que qualquer chuvinha já alagava. Já alagava. Nós temos uma creche, por exemplo, lá, em que era comum, quando chovia, os avós, porque geralmente são os avós que buscam, né, as crianças na creche, os vovozinhos entrando com água pelo joelho para tirar as crianças dentro de uma creche. Agora, na última chuva que deu ali, um pouco antes da eleição, nós tivemos que ir de barco retirar crianças lá da creche. Então, e não era enchente, não é transbordamento de rio, né? Então, o que precisa ser feito ali urgentemente é a desobstrução da microdrenagem. Então, o hidrojateamento desses tubos de esgotamento pluvial. Então, isso vai ser uma tônica, né, nos primeiros dias de governo, para que uma chuva comum, um pouquinho mais forte talvez, inunde as residências já atingidas pela enchente, né? E, além dessa microdrenagem, nós vamos também olhar as áreas de risco. Nós observamos que tem muitas residências em áreas que não deveriam estar lá, né? São áreas perigosas para a moradia, áreas até mesmo do lado interno dos diques, ou seja, não se cogita que uma pessoa pudesse morar, né, na beira de um rio com as costas para um dique, né? Ali essas pessoas terão que ser reassentadas, nós vamos ter que reestudar toda a geografia, né, das construções irregulares ao longo do leito do Rio dos Sinos e fazer um esforço muito grande para que essas pessoas dali sejam retiradas, né? Pretende então fazer uma revisão nessa questão da regularização fundiária. Exatamente. E até talvez de plano diretor, né, revisitando o que já foi colocado no plano e talvez
áreas que são habitáveis hoje não possam ser ocupadas pela população? Hoje já estão sendo feitos alguns laudos apontando, né, esses riscos em alguns lugares. Nós temos muitas áreas de ocupação, de invasão de terras na cidade de São Leopoldo. São Leopoldo cresceu desordenadamente, muito em função dessas invasões que aconteceram ao longo desses últimos 20, 30 anos na cidade. E algumas áreas, elas realmente são áreas de risco, áreas alagadiças, áreas que foram tomadas do leito do rio, né? O rio, numa época como hoje, se em alguns pontos consegue atravessar a pé. Mas quando vem uma temporada de chuvas, não só o próprio leito do rio se torna mais profundo, como as margens são alagadas. E a gente vê, né, constata que algumas pessoas, por falta de uma política habitacional, uma política pública habitacional, estão construindo suas casas em terrenos que podem ser virtualmente perigosos, né, para a vida das pessoas e para a saúde também das pessoas. Porque nós sabemos que essas águas, e principalmente agora, depois do alagamento de algumas empresas que lidam com produtos químicos, né, o solo tem algum teor de contaminação por minérios, né, por minérios pesados, minerais aí que podem afetar a saúde das pessoas, né? Então, esses lugares precisam sim ser evacuados. As pessoas precisam ser conscientizadas, né, desse problema, e nós vamos fazer de tudo para que essas pessoas tenham um outro local para morar, né? Para que tenham um local seguro, um local onde as águas não as atinjam e que a contaminação do solo também não as atinja. A atual gestão encaminhou um projeto de sistema anti-cheias para o governo federal e teve, né, aprovado através do novo PAC Seleções na ordem ali de quase 250 milhões de reais. O senhor pretende dar continuidade a esse projeto que foi proposto pela atual gestão ou pretende mudar alguma coisa nessa questão? Olha, a última vez que nós estivemos ali na secretaria que cuida da reconstrução, né, do Estado, com o secretário Maneco Hassen, nós acompanhamos alguns planos de trabalho que foram apresentados pelo governo municipal e ainda estavam sendo aguardados, muitos deles, né, para serem protocolados, para que pudessem essas verbas serem realmente viabilizadas e chegassem ao município. Nós não pretendemos perder nenhum desses investimentos. Tanto é que nós fomos até o secretário conversar com ele e nos informar sobre a vinda desses recursos, né? Então é importante que os planos de trabalho sejam produzidos e apresentados. Assim que assumirmos, nós também vamos dar continuidade, apresentar esses planos de trabalho e buscar essas verbas federais, que para nós são imprescindíveis para dar continuidade aos trabalhos, porque é um volume muito grande de obras que tem que ser feito. Nós sabemos que a União e o Estado vão cuidar dos diques, né? Porque já houve esse consenso entre as partes lá, o município, então ele não atua, ele não executa nenhuma obra. Quem executa as obras é o governo do Estado, faz os projetos, e a União entrega os recursos. Mas o município tem um papel importante aí, que é o de acompanhamento dessas obras, né? E de poder dialogar com o governo do Estado, como já fizemos, já fomos até o governador Eduardo Leite e desfizemos qualquer embaraço que havia com o governo anterior da cidade, né? Porque havia um distanciamento entre o município e o Estado, não há mais, né? A partir de janeiro nós vamos estar caminhando lado a lado com o governo do Estado. Todos os programas, sejam eles de reconstrução, de urbanização, de saúde, de educação, que o governo do Estado lança ou for lançar ou já tem lançado, nós estaremos aderindo, né? Nós teremos uma equipe cuidando de lançar e participar de todos esses programas do governo do Estado. Então, para nós foi uma grande satisfação termos sido recebidos pelo governador e termos firmado com ele, com o secretário de Assistência Social, com a secretária de Saúde, com o secretário de Defesa Civil, esses compromissos. A gente está sempre sendo pioneiro na execução desses programas de governo do Estado do Rio Grande do Sul. Prefeito, das últimas 5 gestões da prefeitura, 4 delas foram do PT, né? O que o senhor acredita que aconteceu para que a população agora decida por uma mudança tão drástica, digamos assim, né? Passando de um polo da atual polarização política para outro agora, o prefeito do PL. Olha, Diego, posso te dizer o seguinte, que a mudança ela já vem sinalizando desde a última eleição, né? Quando nós fomos candidatos a prefeito também. E lá nós já fizemos 34 mil votos. Veja só, nós fizemos mais votos em 2020 do que o atual prefeito fez
em 2016. Ele fez 32 mil votos em 2016, ganhou a eleição. Em 2020, o delegado Enomar fez 34 mil. Então, essa mudança ela já vem aos poucos se consolidando. Então, ela não é uma mudança brusca. É uma mudança que vem ao longo dos anos. Agora nós fizemos 55 mil votos quase. Então, essa tendência da população votar nos nossos projetos, nas nossas ideias, ela já vem amadurecendo ao longo dos anos. Então, me parece assim que talvez quem não acompanha a política local de São Leopoldo lá, ou que acompanha, mas não faz essa leitura, talvez tenha se surpreendido com a minha eleição. Mas, na verdade, ela é uma construção. Ela vem ganhando a simpatia da população ao longo dos últimos 8 anos. Então, a gente fica muito feliz que conseguiu comunicar com a população os projetos e também o compromisso de executar aquele projeto que nós apresentamos. Foi um projeto construído ao longo de 1 ano e meio de trabalho, ouvindo a população, muito próximos, ficamos da população, fazendo entrevistas nas ruas, fazendo podcasts, fazendo debates, fazendo reuniões com o povo da cidade. E depois, quando veio esse fenômeno climático que afetou a vida de 2/3 da população de São Leopoldo, nós estivemos também muito presentes com a população. O nosso barco foi o primeiro a entrar nas águas para resgatar pessoas. Então, eu pessoalmente resgatei cerca de 300 pessoas na enchente. E depois fomos abrigar essas pessoas, fomos cuidar de alimentar essas pessoas, recebemos donativos do Brasil inteiro. Eu mesmo tinha 4 depósitos emprestados na cidade. Teve um dia que eu recebi 6 carretas carregadas de mantimentos. E a gente não guardava isso. Entregava imediatamente, às vezes de cima do próprio caminhão, nas mãos das pessoas nas ruas. Sem falar em política. Sem pedir nada em troca. Sem sequer se apresentar, muitas vezes. Então, isso me parece que consolidou a ideia das pessoas votar num projeto diferente, um projeto de quem se importa com as pessoas, E foi isso que foi visto por lá. As eleições municipais, elas geralmente são mais pessoalizadas nos candidatos e nos problemas do município. Isso. Nesse cenário de PT contra PL, houve um componente aí de nacionalização, de polarização que vem do país, o senhor acredita? A nossa campanha ela foi muito baseada em propostas, Claro que tem um time de cada lado que tem muita ideologia envolvida em cada um deles, Mas tem uma fração do eleitor que não está muito interessado nisso, e uma boa parte. E essa leitura nós fizemos, Então, às vezes ele vota no Lula, às vezes ele vota no Bolsonaro. É incrível, mas existe. Sim, existe muito. Então, uma boa parcela da população. E com essa parcela da população, nós fomos dialogar. Porque esse que vota em Bolsonaro, esse que vota na direita, a gente já sabia, imaginava que votaria na nossa figura, como personagem de direita mesmo. Mas aquele que está lá em dúvida, esperando uma proposta, esperando um momento para decidir, e que uma hora vota de um lado, outra hora vota do outro, esse precisava ter um carinho, precisava ser ouvido, precisava também ouvir propostas positivas, proposições. E foi isso que nós fizemos. Então, nós fomos lá dialogar e acredito que convencemos essas pessoas a votar na nossa proposta. Tanto é que ficamos com quase 55 mil votos na urna. Com 2 projetos tão diferentes, haverá alguma coisa que vai ter continuidade da atual gestão? Sim. E já aproveito e te pergunto também, como é que está esse processo de transição? Está um processo pacificado também? Sim. As 2 equipes estão dialogando? Não, estão trabalhando em alto nível. A gente está organizado. Então, nós nomeamos um coordenador geral de transição, o governo atual nomeou outro. Todas as demandas passam pelos 2 coordenadores. As visitas à prefeitura nas diversas secretarias são avisadas com antecedência, feitas com muita cordialidade. Claro que nem sempre a velocidade que a gente gostaria de receber essa resposta não acontece, um pouco por precariedade lá do setor onde está sendo buscada a informação, um pouco porque às vezes a própria informação é difícil de obter. Os portais de transparência não são muito completos, então está um pouco demorado para a gente conseguir construir o diagnóstico que a gente gostaria. Mas ela vem sendo feita assim em alto nível e esperamos que assim permaneça até o final. Os projetos que o atual governo tem e que são, ao nosso sentir, importantes de se dar continuidade, nós daremos, principalmente na área social, tem muitos projetos que precisam dar continuidade.
Mas nós vamos avançar muito, principalmente na questão do empreendedorismo, na questão da abertura da cidade, né, para a lei de liberdade econômica e para as parcerias público-privadas. Né? Nós queremos iluminar a cidade de São Leopoldo, clarear a cidade de São Leopoldo, urbanizar a cidade de São Leopoldo, aproveitar os ativos que a cidade tem, como a própria universidade, né, Unicinos, com a sua escola de medicina, por exemplo, o Tecnocinos, que é o maior polo de tecnologia da América Latina, que hoje não está integrado da maneira como a gente imagina que deveria estar com a municipalidade, né? O polo de inovação, o polo de informática, né? O IFSU, que estivemos visitando hoje de manhã, que é um colégio, uma escola federal, um instituto federal que proporciona mão de obra técnica, capacita, né, estudantes para executar as tarefas de conhecimento técnico na cidade. Poderá ter até 1.400, 1.500 alunos estudando lá e formando mão de obra qualificadíssima para as indústrias, as grandes indústrias da cidade, como a Steel, como a Taurus, como a Gedore, indústrias que estão lá e que também, inclusive visitamos na semana passada a própria Taurus, e que faremos visitas a todas as outras, participarão da gestão no município, né? Porque são ativos importantes, são arrecadações importantes, são fontes de emprego e renda importantes da cidade e que tem reconhecimento mundial. Então, a cidade de São Leopoldo ela tem essa vocação para a indústria, tem essa vocação para a cultura também, porque é o berço da colonização alemã, e essa cultura ela precisa ser aflorada novamente, né? Nós precisamos receber o turista, receber os curiosos, receber os moradores da cidade vizinha, receber o próprio morador de São Leopoldo, com essa nova cara da cidade de São Leopoldo, que não é tão nova, ela só ficou um pouco ofuscada ao longo desses últimos anos. São Leopoldo é uma cidade muito acolhedora, tem um povo de muita valia, um povo honrado, um povo que ama a sua cidade e que ama receber as pessoas, né? Sempre foi assim, e nós queremos que isso retorne a acontecer na cidade de São Leopoldo. Prefeito, o senhor vem da área da segurança civil e o São Leopoldo vem com crescente questão na insegurança, né? Será um dos focos da sua gestão, o senhor que tem essa expertise de trabalhar da área de segurança? Eu cheguei até mesmo a ser professor da Academia de Polícia, formei muitos delegados, formei muitos agentes policiais, né, ao longo desses anos de carreira e trabalhei em delegacias especializadas, fui gestor no Departamento de Investigação do Narcotráfico, fui gestor da Delegacia Regional de Gramado e sempre fui tive uma atuação de certa forma pioneira no planejamento dessas operações para redução de índices criminais. Então não me é estranha a atividade de segurança pública, né? E vai ser uma das nossos carros-chefes dentro do município. Já estivemos visitando os órgãos policiais, a Polícia Militar, a Brigada Militar e a Polícia Civil locais, né, os comandos regionais, conversando com eles para que a gente possa ter uma integração real entre as guardas municipais e essas instituições que fazem a prevenção e a investigação criminal. Além disso, pretendemos investir fortemente num sistema de comando e controle, onde nós tenhamos um monitoramento com inteligência artificial na grande maioria dos focos, dos pontos importantes onde pode estar acontecendo a criminalidade. Então nós vamos fazer um levantamento da mancha criminal e ali colocar não só os nossos guardas municipais em sintonia com o policiamento ostensivo, mas também os pontos de observação com câmeras monitoradas por inteligência artificial. Hoje nós temos 16 guardas municipais cuidando de cerca de 50 câmeras. Nós vamos precisar de um guarda municipal para cuidar talvez de centenas de câmeras, porque essas câmeras serão de altíssima tecnologia e vão tornar São Leopoldo uma das cidades mais seguras da região metropolitana. Prefeito, estamos chegando no nosso tempo, então te agradeço por ter vindo aqui até a sede do Correio do Povo em Porto Alegre, te parabenizo pela tua eleição e muito obrigado pelo seu tempo. Olha, eu fico muito feliz de estar aqui. O Correio do Povo sempre foi uma instituição parceira dos nossos trabalhos, divulgando as coisas positivas que a instituição sempre fez, e não vai ser diferente agora lá em São Leopoldo, né, à frente do Executivo Municipal. Nós somos verdadeiros parceiros do Correio do Povo. E agradeço a oportunidade de poder estar aqui dialogando com os telespectadores dessa importante rede de comunicação. Obrigado, então, delegado Eliomar, prefeito eleito de São Leopoldo, e o podcast Matriz fica por aqui.